Olá, estamos aqui para mais um pod. Quero lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube, inscrição, botar sininho para lembrar o episódio. E no Spotify. Curtam, compartilhem, falem mal, mandem pros inimigos, pros amigos, para quem vocês amam, para quem vocês odeiam, mas faz divulgar, porque a gente precisa e isso é muito legal. Hoje a gente tá aqui com um amigo querido, que é o Carlos. O Carlos é meu guru. Foi o Carlos que me ensinou a ver as coisas de uma forma mais leve. E eu queria dividir com vocês uma pessoa tão especial. Então eu trouxe aqui nada mais, nada menos que o meu guru para falar de adversidades, para falar, né, de pensamento, de vontade. E bem-vindo, Carlos, querido. Bem-vindo, Carlos. O grilo falante da minha grilo falante. Ele é o grilo falante master. Ele é o pai dos grilos falantes. Aí tudo o resto é filhotinho. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder contribuir. E eu fico muito feliz. Vamos ter um bate-papo bacana aqui, vamos ver. É isso aí, Carlos. E você sabe que a gente está aqui para falar de vida. Sim. Né? E a primeira coisa que eu queria te perguntar, que a gente vai acabar falando de um monte de coisa, mas eu conheço seu pensamento, eu sei no que você acredita, mas as pessoas não sabem. E eu sei como você enfrenta as suas adversidades, né? Eu sei do que você se vale, do que você se valeu. Sim. E eu acho legal a gente dividir isso com as pessoas, né? Okay. Então eu queria te perguntar, eu queria que você falasse, né? Nem te perguntar. Fala pra mim, fala pra gente, né, Kiki? Claro. Qual a tua maior ou maiores, aquelas adversidades que você pontua, que marcaram realmente a sua vida, o que foram, o que aconteceu, como é que você se virou diante desses fatos? Desde o começo dos tempos. Desde o começo dos tempos. E são décadas, né? Esse começo são de décadas. Bom, então, meninas, é assim, ó. A diversidade todos temos. Claro que essa fala inicial, ela não ocorreu há décadas atrás. Ela é uma fala construída, né? Eu, com esses inúmeros episódios adversos, a gente foi aprendendo que nós poderíamos substituir algo que não era adequado, adversidade, problema, por oportunidades. Uhum. Então, começando a conversar um pouco sobre esse aspecto, eu queria usar essa nomenclatura. Ao invés de falarmos de adversidades, de problemas, eu digo que eu tive uma série de oportunidades. E assim a gente encara, dessa maneira, como oportunidade, tudo que teoricamente não é adequado. Você perguntou a respeito de crenças também. Ok, eu acredito muito em Deus, não tenho dúvida que existe e podem usar a nomenclatura que quiser. Existe, naturalmente, um ser superior, soberanamente bom e justo. Então, a nomenclatura é o que menos importa. E que de uma certa maneira, nos criou, nos motivou a estar aqui para nos melhorar. E esse convite de olhar essas questões, esses problemas como oportunidade, é uma dádiva, é divino. Pode ter certeza que é divino, né? Porque é muito reconfortante, alivia, faz a gente superar esses desafios de uma forma mais leve. E olha que tem de monte. Como tem, com certeza. Tem de monte. E esse volume, olhando como oportunidade, faz a gente construir a nossa vida de uma forma mais serena, mais leve, mais suave e, principalmente, aproveitando toda essa suavidade para a gente se crescer enquanto ser humano. Que é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Mas não foi sempre assim, né? Não foi. Com certeza não, né? Como é que começou? Posso contar uma das adversidades, né? Que aí nós vamos trocar por oportunidades. Eu tive uma infância, né? Isso, infância mesmo, desde do nascimento até a hora que eu me lembro, a primeira vez que eu me lembro como pessoas, porque a gente pensa nisso, né? Desde quando? Deixa eu voltar no tempo para ver como é que eu lembro das coisas. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, entendeu? Então eu vou fazer 64, então faz bastante tempo. Havia uma dificuldade muito grande financeira em casa, por vários motivos, né? Mas que não tinham certas regalias, não tinha certas facilidades, né? Inclusive de alimentação, muitas vezes, né? A família ajudou demais. Então, isso era uma coisa que, na época, eu não tinha esse discernimento. Então, nós estamos contando coisas como criança, mas
disso eu tenho lembrança vaga de que não havia uma coisa desesperadora. Havia frustrações, tristezas, muitas vezes, por eu não ganhar um presente no Natal, por talvez não fazer um determinado passeio na escola, por exemplo. Para mim era meio que aterrorizante quando a professora falava assim, olha, dá para trazer amanhã um bolo, alguma coisa que nós vamos fazer, um happy hour aqui. Eu estou usando a nomenclatura de hoje, obviamente, né? Então, por quê? Porque era difícil, às vezes, ter isso, para minha mãe poder prover essas coisas, para a gente levar para a escola, enfim. Mas foram aprendizados que vocês não fazem. Hoje você olha com essa... Claro, hoje você olha. Olho com esse intuito, tenho essa visão. E tem essa nomenclatura também, porque eu não pensava dessa maneira como a gente está descrevendo aqui, né, naturalmente. E a gente se virou. E era gostoso porque... O aprendizado está aí também, né? Eu procurei para poder suprir aproveitar essas oportunidades adversas, né? Aproveitar essas oportunidades adversas. Oportunidades adversas é tudo. Claro. É porque eu acho que a palavra tem muita força, sabe, gente? Se tem muita força. Eu acredito nisso. Tem muita força. Só fazendo um parênteses aqui, muitas vezes você não precisa dizer não, porque o não ele fecha. Qualquer coisa, quando você responde, não. Você pode dizer não da seguinte forma. Diga sim, mas... E aí o mas te caracteriza uma negação ou uma não aceitação de uma forma mais suave, sem fechar o diálogo, sem fechar. Então, fechando o parênteses, voltando, eu aproveitei essas oportunidades. Eu fazia coisas manuais, e olha que aprendizada. Até hoje eu tenho lá o meu quartinho de ferramenta em casa, né, que eu faço por conta de aprender. Hoje eu vou contar uma coisa aqui, se a INDEC estiver me ouvindo, e a CETEC também, eles vão vir me prender retroativamente. Eu estou aqui... Você está com duas advogadas, não se preocupa. Duas grandes advogadas, aqui, vocês vão me defender, né? Então eu fazia pipa, né? Aqui em Campinas a gente chamava de Maranhão, né, ali na Moraes Salles. Então armava lá um tablado, fazíamos um monte de pipas que subiam, essa era a nomenclatura para a época. Por isso você ganhava dinheiro, né? Porque elas funcionavam. Elas subiam, exatamente. Exato. Não era um engodo, né? Era, e a gente às vezes demonstrava ali pro comprador na hora. Olha aqui, empinar uma pipa na Moraes Salles, cheia de fio, a pipa tinha que ser muito boa mesmo, Com né? certeza. O maranhão tinha que ser muito bom. Então a gente fazia essas vendas. Então, observa, era uma forma de lutar contra essa adversidade, ou melhor, aproveitar a oportunidade de ganhar alguma coisa financeiramente para poder comprar livro, para poder ir no cinema, comprar um sorvete, ajudar em casa. Para vocês terem uma ideia, nessa época, em termos de aprendizado, eu fui ter bicicleta agora, depois de velho, tá? Foi em 2005 legal. A minha primeira bicicleta, mas eu queria ter muito. E eu na época, eu era menino, eu estava começando a estudar eletrônica, ainda não trabalhava, ainda continua com essa dificuldade. Aliás, nem tinha começado o curso técnico ainda. Eu recebi um monte de sucata, meu pai trabalhava como representante comercial, e nós ganhamos um monte de sucata de telefonia. E eu montei um fone de ouvido, com essa questão de querer vender, um fone caseiro. Eu aprendi com o meu tio, que tinha uma tapeçaria aqui em Campinas, famosa, tapeçaria Roma, que ele era italiano, ele me ensinou um monte de coisas para ganhar uns trocos, para ajudar a família, para ajudar em casa. Eu ajudava lá na tapeçaria, fiz um fone de ouvido, vendi esse fone de ouvido, consegui vender eu pegava o ônibus para minha casa na Vila Marieta, ali na Francisco Glicério. E o cara, eu falei, eu vou oferecer ali. Depois, inclusive, fiz estágio de eletrônica nesse cara que foi legal. Professor Pardal. Professor Pardal. Que legal. E o cara me perguntou, por que você quer, o dono, né? Me perguntou, por que você quer vender? Eu falei, porque eu quero comprar uma bicicleta. Ele falou, você vai comprar mesmo? Eu falei, vou. E cheguei em casa, todo feliz com o dinheiro, e dava para eu comprar uma bicicleta usada que eu já tinha visto. Cheguei em casa super feliz, falei para meu pai. Meu pai estava em casa nesse dia, porque ele era representante comercial, dificilmente ele viajava muito, né? Falei para o pai e para a mãe, falei, olha, consegui o dinheiro para comprar a bicicleta. Meu pai perguntou, quanto que é? Eu não vou lembrar, vou chutar um valor, nem sei que moeda, 200 cruzeiros. É mesmo? Eu falei, o dinheiro está aqui. Falei, então faz uma gentileza, depois nós vamos comprar essa bicicleta um dia para você.
Isso aí ajuda a pagar um dos aluguéis que está atrasado para a gente não ser despejado. Aí eu dei o dinheiro e fui ter bicicleta agora em 2005. Tudo de boa, viu, gente? Então, Vocês que estão me ouvindo, não Carlos, de boa. Isso que eu ia te falar agora. Tá. O que acontece? Isso aí aconteceu numa fase que você hoje, o seu pensamento, né, é condizente e explica as atitudes. Sim. Na época, as atitudes eram naturais, eram suas, com certeza Sim, você exato. já tem isso inerente, né? Sim. Mas você não tinha essa visão, né, de falar, não, esse momento agora eu estou vendo como uma oportunidade de crescimento. Não, essa não tinha. frase, essa fala que é você me ensinou e que é minha também é de hoje. Isso. Mas e aí, qual foi o insight ou o start? Aconteceu algo que te despertou isso? Em que momento isso aconteceu, né, para você ter essa visão e conseguir definir dessa forma? Exatamente dessa forma. Ok. Problemas são oportunidades. Muito bom. Com o tempo, né, eu gostava muito de estudar sobre as questões, vamos chamar assim, extrafísica. Da minha época, nessa época que eu comecei a estudar, havia, é até engraçado falar, pessoal, porque vocês não conhecem, mas tinha um cara aqui que ele é um parapsicólogo, ele chamava-se Padre Quevedo. Ele tinha umas coisas que... Mas esse nome não me é estranho. Não, o Padre Quevedo foi muito famoso aqui. Ele tinha umas coisas lá que não eram muito científicas, mas, no geral, ele ajudou bastante com o estudo da parapsicologia. Okay? E a parapsicologia estuda o extrafísico, o extracorpóreo. Só que com uma visão mais da ciência materialista, tá? Tudo bem? E eu, estudando isso, então eu comecei a adquirir conhecimento, ok? Para você poder chegar nesse nível que você perguntou, muitas vezes a pessoa fala, mas o pensamento ajuda. Não sei, para mim não ajuda essas coisas. Eu vou chegar até nisso. Ok, mas só para adiantar aqui, a gente tem que buscar conhecimento para ver se realmente é isso mesmo, né? Porque não adianta você querer acreditar em algo que você não conhece. Como é que você vai acreditar em algo que você não tem o conhecimento teórico, ou não sabe se aquilo... Tem que ter fundamento. Isso, ótimo. A sua fala foi melhor. Tem que ter um lastro para isso, né? Então, eu comecei a estudar isso. E, mais recentemente, no ano de 2000, eu, acompanhando a minha esposa numa consulta médica, eu conheci o médico, ele era um médico espírita, e ele nos orientou, falou, olha, você não tem nada, falou para a Margarida, tá tudo bem com você, tudo tranquilo, mas você não quer procurar tomar um passe, alguma coisa do tipo, né? Amo médicos espíritas. Pois é, o Dr. Nubor falou para a gente ir lá na Casa de Jesus. Aí fui, e lá tem uma palestra antes de toda o tratamento, né? De todo o passe, né? E aí o passe estava falando justamente sobre pensamento, pessoal. Sobre pensamento. E eu, na época, já continuava estudando. Eu tinha lido um livro que chama-se Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, que é fantástico. E ele tinha vindo na TV Cultura fazer o Roda Viva. Nossa. E aí tem tudo a ver com pensamento, né? Inclusive, ele trata no aspecto da física quântica. Legal, que eu sei que você gosta. Mas com muito cuidado, viu, pessoal? Não há nada científico dizendo que a física quântica explica a onda de pensamento, tá? Então, para todos que estão nos ouvindo, pessoal, não existe, não há essa possibilidade. Hoje, dá para você fazer analogias, ok? Para essa questão. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa... E aí você juntou lá? Juntei, e aí eu comecei a fazer os cursos lá, e aí, logicamente, isso deu um cabedal enorme, né? Um repertório enorme para essa questão de que o pensamento cura, o pensamento nos atrapalha, e que as coisas que nos acontecem não são problemas, são oportunidades. Certo. E depois disso, eu sei que você teve um episódio na sua vida que te fez viver de perto, né, e fazer valer tudo que você acredita. Você viu o resultado disso? Eu tenho a oportunidade, né, eu tive também a oportunidade de viver alguns momentos assim, que eu acredito que meu pensamento cooperou muito para as coisas acontecerem, e eu sei que você teve um episódio que o pensamento ajudou também, né? Que a gente não ignora, óbvio. Deus manda, né? A gente pede, Deus manda, né? Exato, assim, exato. Né? Peça e receberá. E a gente não ignora os médicos, não ignora a necessidade do auxílio do homem, óbvio, né? Isso. Mas a gente tem que ter uma fé ativa, né? Então, o que a gente faz com a nossa fé? E aí eu queria que você falasse, porque eu acho muito legal, é uma história que... Aí, negão, você queria oportunidade? Você queria oportunidade? Toma. Vamos ver. Isso, exatamente. É isso aí. Isso. E outra também, né? Não é só oportunidade, é a questão de que a gente sabe que está tudo no lugar que tem que estar.
As coisas Isso. acontecem do jeito que tem que acontecer e na hora que tem que acontecer. Eu costumo dizer assim, que Deus nunca fala não, né? Isso. Sempre que você pede algo a Ele, a resposta sempre é sim, né? Não ainda, esse não é o momento. Exato. Ou eu tenho algo melhor para você. Ai, Perfeito. Né? Que lindo. Então, Exato. eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente. Sem né? dúvida. Então, eu queria agora passar a palavra para você. Tá bom. Né? E que você contasse para todos, que eu já sei, mas Essa eu sempre nova gosto de oportunidade ouvir que apareceu, essa certo? nova oportunidade. Sem dúvida. E aproveitando o que você colocou há pouco, né, com relação a Deus manda a coisa na hora correta. Eu estava no melhor momento profissional da minha vida, o auge do trabalho, trabalhava uma média de 15 a 16 horas, de boa, inclusive aos sábados, né? Ô, louco. Mas de boa, É, não, de boa, com certeza, né? de boa. Mas não é de boa, né? Se a gente parar para nunca pensar... é de boa. Não, mas você estava indo Nesse bem. tudo. Não, Você estava muito bem. aguentando, Eu você conseguia tava... ter lazer, eu conseguia cuidar da família, né? Inclusive, Você não dormia, então, né? Não, Porque se então, trabalhava 16 horas, pois sobravam 8. Então. Ele dormia 5 e ficava 3 no lazer. Não, e eu dormia muito bem. Então, eu dormia bastante. E eu tinha os lazeres também. Porque Quando a gente está nessa É, né? entoada, a gente Isso. acha que está tudo certo Você também. arrumava espaço É. entre uma atividade Ah, e com outra, certeza. entre um trabalho e outro, Com né? certeza. Então eu praticava meu esporte, eu sempre fui de praticar esporte, enfim. Tenista, não é isso? Tenista, exatamente. Mais recentemente, né? De uns 30 anos para cá, né? E aí foi que, naquele ano de 2004, né? Que tudo aconteceu, eu comecei a ter alguns sintomas e, para ser breve, para ir para o que importa, eu descobri um câncer maligno no intestino, no colo sigmoide. Inclusive, há pouco aí nós tivemos o desencarne da Preta Gil, o dela foi um pouquinho mais, pelo que foi relatado na mídia, né? Foi na parte mais embaixo, é mais difícil, tem que usar aquela bolsinha o meu foi mais... Até isso Deus mandou, viu, Fernanda? De uma forma... adequada. Falou, eu vou colocar o câncer no lugar que é menos difícil de curar. Que talvez dê menos metástases. Eu estou usando também a nomenclatura novamente com vocês todos aqui, pessoal, que o médico me falou, tá bom? Ele falou, se você tivesse que escolher para ter um câncer, o melhor lugar seria onde você teve. Porque a possibilidade de metástase é menor, tal, enfim. Então, deu tudo certo. Naquele ano, eu descobri no começo do ano. Não, eu tive os sintomas no começo do ano de 2004. Comecei a emagrecer, eu estava fazendo um certo regime e eu achei que foi por causa do regime. Quando chegou em outubro, eu fui procurar o médico, porque estava tendo alguns sintomas muito complicados no intestino, e aí deu câncer. Estava lá, operei, entre fazer os exames e operar, deu 20 dias. Eu estava operado. Onda de pensamento é bom? É bom, gente. Pode ter certeza que ajuda. Eu olhei, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, a minha esposa estava junto, eu falei para ela, ó, fica tranquila. Até hoje ela brinca comigo. Ela fala assim, como você tem coragem de falar, fica tranquilo, né? Você tá tendo eu estava tranquilo, de verdade. Eu falei, ó, eu vou curar um calo. Maravilhoso. Eu vou curar um calo. E foi assim O câncer mesmo. de intestino vai curar o calo. E Foi, detalhe, né, foi. Carlos? Eu lembro de uma coisa que você comentou comigo, que o médico falou que a hora que ele abriu você para operar, estava tudo muito bonitinho, né? Muito ajeitadinho. E foi sim. tirado com muita facilidade, né? Foi, exatamente. Isso aí posso comentar. Então, eu passei também... Então, essa também é uma crença na onda de pensamento, Sim. que tem a ver com o teu espírito. Sim. Nós, como espírito, independente, pessoal, de religião, filosofia de vida, né? Façam uma reflexão. Não é possível que nós tenhamos sido criados por uma inteligência artificial. Não dá, não tem como, não, tá? Algo mais superior para montar o corpo humano, para montar a natureza, a desistir, ok? Então, dá o nome que quiser, qualquer crença, aqui, independente de crença. Eu fiz lá na Casa de Jesus a cirurgia espiritual, que eles chamavam isso. Hoje a gente mudou a nomenclatura. Lá, é um tratamento, não chama-se mais de cirurgia. E o médico realmente, depois que eu voltei, foi muito rápida a minha recuperação. Foi em questão de uma semana, eu estava tirando dos pontos, eu tomei acho que uns 30 pontos no abdômen, ok? E menos de uma semana eu tirei mais da metade dos pontos. Estava tudo sequinho, tudo prontinho. E o médico falou, Carlos, a sua cirurgia foi muito tranquila.
muito sossegada, porque parece que alguém foi lá e fez como uma massinha, né? Colocou no negócio do lugar, eu só cortei com margem de segurança de um lado do outro e ele colocou um grampo, fez uma anastomose, do ponto de vista médico, tem essa nomenclatura, né? E aí eu saí do hospital. Eu entrei no domingo seguinte estava em casa. Fiz quimioterapia, 6 meses. Durante a quimio jogava tênis. Isso que eu ia perguntar, jogando tênis. Jogando tênis, disputando campeonato. Eu brinco que eu tenho um grande vice. O maior vice-campeonato o maior campeonato que eu tive foi um vice-campeonato, né? Porque eu não aguentei jogar o tempo todo. Durante a quimio. Durante a quimio. A quimio minha isso foi que é presente, né? Então, tá vendo? E foi um grande presente, porque até a quimio, tá vendo como que, corroborando com aquilo que você falou, que Deus deu a coisa correta, na hora certa, que eu suportasse. É sempre assim. Nós sempre recebemos, por isso que a gente tem que olhar como uma oportunidade. E, Carlos, eu vou te perguntar uma outra coisa, né? Claro. Porque falando em pensamento. Sim. Porque eu conheço pessoas que falam assim, nossa, mas eu penso positivo. Eu penso e não dá certo, né? E aí eu falo de mim, né? Hoje, eu trabalho, é um trabalho diário, né? Você todo dia, né? Construção. É uma construção e você tem que ter realmente disciplina com seus pensamentos, né? Muito. Você tem que realmente vigiar. E hoje eu vejo, assim, uma evolução, eu fico feliz comigo, né? Estou longe ainda de alcançar aquilo que eu devo, né? E que eu mereço. Mas já melhorei muito. Então, quando às vezes acontecia algo para mim e eu pensava na hora, né? Vou dar um exemplo essa semana. Segunda-feira, um cliente desmarcou um encontro, um cliente potencial. Em outras épocas eu falaria assim, caramba, nossa, eu já vi o dinheiro voando, né? De asinha pela janela. Essa semana eu consegui. Depois, né? Eu conseguia até me centrar e falar, não, Daniela, calma, as coisas estão certas, né? Mas era mais difícil, era como se eu tivesse realmente que ligar a máquina de novo, sabe? Ligar no tranco. Tararam, tararam. Agora, o que aconteceu segunda-feira? Esse episódio, foi uma coisa assim imediata e natural. Natural. Eu não forcei para lembrar que Deus... Na hora o pensamento veio, Daniela, tá tudo certo. Se não foi hoje, é porque não tinha que ser, né? Sim. Se não tiver que ser, não vai ser porque há algo melhor. Então, hoje, para mim, isso é natural. E o cliente remarcou, vou estar com ele amanhã. Então, veja, mas tem pessoas que falam para mim muito, eu penso positivo, mas não dá certo. Você acha o quê? Que realmente é aquilo que você falou no início, às vezes a pessoa não tem ainda, né, o conhecimento que precisa para saber da força do pensamento. Você acha que falta disciplina? Você acha que a pessoa é imediatista e que ela só busca e fala que aquilo é da boca para fora, que uns têm mais facilidade que outros? O que você acha, né? Ó, quanta pergunta! Não, então, o que você acha? Quero responder tudo. Essa é fácil de responder, porque é tudo isso, no primeiro momento. Mas eu entendi a linha de raciocínio que você está colocando, mas é tudo isso, tá? Tudo isso. É fácil a gente saber se está pensando realmente positivo? Não. Requer, como você colocou no início da minha fala aqui, o conhecimento do que é isso, o que efetivamente é. Isso vale para qualquer situação. Aqui nós estamos falando da questão da força do pensamento, dela poder levar você a coisas positivas. Vamos fazer agenda positiva aqui. Ela pode levar ao contrário também, tá bom? Mas vamos focar numa agenda positiva, certo? Então, ela te leva à cura, tranquilamente. Agora, para a pessoa poder praticar isso, e a palavra é essa, é um processo. Primeiro, até dela entender esse aspecto. Tem algumas dicas, talvez, se é que a gente pode dizer isso. A primeira delas é que, normalmente, a gente tem uma visão, sofre bastante por coisas, ou sofre só por coisas que a gente tem a percepção nos 5 sentidos. Está muito quente, está muito salgado, o visual não está bom, né? Eu estou ouvindo coisas que eu não gosto, que não me agrada, ok? E a gente sofre demais por conta dessa situação. E sofre também por nós olharmos que as coisas teve um nascimento e vai ter um fim. E se encerra aqui. De novo, a ideia não é olhar o caráter religioso ou
dogmático, doutrinário, nada disso. Porque todos nós somos finitos, todos. independente da crença. Esse corpo vai acabar. Finitos não. Físico, material. Finitos nessa vida material. Isso, mas não podemos olhar dessa maneira, que tudo se encerra, porque senão o sofrimento é potencial. A matéria se encerra. Isso, exatamente. Isso. Então, o caminho é esse. Mas eu acho que lidar com a finitude material me auxilia muito. Quando eu lido com a finitude material, que eu não vou levar nada, além das coisas que eu fiz. Isso, esse é o lado positivo de pensar. Aquilo que eu fiz, né? Aquilo que eu também não fiz, eu também vou levar. Aquilo bom, aquilo ruim. Tanto que eu acredito que a matéria vai ficar e a gente vai para onde tem que ir, né? Da forma como a gente é, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas vontades. Então, eu acho que, por um lado, a finitude material auxilia para quando a pessoa tem essa visão, para ela ter a certeza de que as coisas passam e de que a gente não leva nada. Material, nada. É isso que eu estou falando. E aí, então, o caminho, se é que pode falar que é uma dica de pensar positivo... se desprender um pouco. Se desprender, entender, aceitar e tentar fazer uma reflexão do que nós estamos aqui nomeando como oportunidade e que vocês podem dizer, apareceu o problema, reflitam sobre aquilo. O problema é bom, é como se fosse um alarme de uma caldeira, de uma panela de pressão aí, que é mais o exemplo melhor de uma caldeira dentro de casa, ok? Toma cuidado, pensa, reflete, olha positivamente daquilo e não sofre com as coisas que não estão acontecendo. O segredo é agradeça tudo. Que aproveite o momento. Presente. Isso, ótimo. Que é o nome. O nome já é Por maravilhoso, isso que é um né? presente. É um presente. Exato. Quando a gente recebe um presente no Natal, de um amigo, no aniversário, em geral as pessoas falam assim, muito obrigado. E não abrem, né? E não abrem, exato. E ainda falam assim, não precisava. E quando eles dizem isso, eu falo, então me devolve. Então me devolve. Eu abro e faço a pessoa abrir também. Abre o presente. Eu também. Quero ver se você gostou. Essa é uma forma de começar a entender, a usar efetivamente o conceito do pensamento. Porque nós, na essência, não somos isso que aqui estamos materialmente falando. Nós somos o que pensamos. É isso aí. Sensacional. Nossa, Carlos, eu quero fazer uma última faz. Antes Um da minuto gente para fechar, pergunta daqui. Que nós estamos a gente queria ficar muito mais, mas não queria ficar o dia inteiro também. Vai lá. Para réis mortais que não chegaram nesse nível de evolução seu, ou da Dani, né? Meu! Assim, uma galera que tá mais pra minha, né? Porque a Dani falou, eu hoje, pra mim já é natural. Eu ainda tô naquela fase que eu ainda tenho que repensar. Mas beleza, eu chego lá, eu tenho certeza. Com certeza. Você acha que tem a ver com ego, com controle, necessidade de controle? Olha, é uma pergunta bastante inteligente. E vou me aproveitar, então, para tentar responder essa pergunta com a palavra que você colocou. Ó. Quando você olhar o ego, é complicado. Você está olhando a matéria. Se você olhar o eu... Eu tinha certeza que você ia falar isso. Você tinha? Então tá bom. Tinha. Que você ia falar do eu. O eu. O importante é, se você... Por isso que eu falei que eu ia utilizar da sua palavra para tentar responder. O ego, sim. O ego vai complicar, você não vai conseguir se desprender, você não vai conseguir aproveitar o presente, você vai ficar ou amarrada no passado ou pensando muito no futuro. Agora, quando você pensa no eu, você está pensando naquela essência que é o teu espírito. Dê o nome que quiserem, pessoal. Tudo bem? O nome que quiserem. Tem alguma coisa que nos conduz aqui. Correto? Pensa nesse eu. Aí sim. Aí você começa a respirar e fala assim, nossa, o fardo não é tão pesado. Libera, né? Libera. Legal. Então eu iria por esse caminho aí, porque é uma resposta que demanda pelo menos uns 2 anos para tentar construir. Tentar, o verbo é esse, construir uma resposta. É isso aí. É isso. Carlos, querido, obrigada. Eu que agradeço o convite Adorei de vocês, ter você imagina. aqui. Imagina, eu que agradeço. Você vai voltar, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que chamar o povo de volta, né? Vai ter Você com certeza vai estar lá vai estar na nossa lista. listinha de Tá retorno, bom. porque tem muito aceitar. pra gente conversar, né? É isso. Espero que a gente tenha contribuído aí com alguma coisa, com vocês aí. Guardem sempre
sempre uma série de analogias que nós fizemos aqui, tá bom, pessoal? A gente é muito cuidadoso nessa questão. E não tem fórmula como essas meninas estão dizendo, não. A gente tem muito a aprender, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Então, é o seguinte, chutem. Tá bom? Não chuta o pau da barraca. Nós estamos aqui num processo de evolução, tá joia? É isso aí. Obrigada. Maravilha. Mais uma vez, meu querido. Pessoal, muito obrigada. Né? Eu espero que vocês tenham curtido. A gente ama sempre. Mas volto a dizer, se não gostou, manda para alguém que não gosta. Tá bom? É isso, Dani. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.